Olá, aqui é o instrutor Fábio Prado. Vamos começar agora o capítulo 3 do treinamento Administrando Bancos de Dados Oracle. Neste capítulo, a gente vai ver a instalação do software Oracle e a criação do banco de dados. Neste primeiro vídeo, a gente vai ver como criar e instalar o software do banco de dados Oracle. Começando pela instalação do software Oracle, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um planejamento da nossa instalação. Quem nunca viu uma instalação do software Oracle deve imaginar que é uma tarefa simples. É simples se você fizer a instalação no modo padrão, que não é o modo adequado aí para as grandes corporações. A gente tem que pensar numa instalação padronizada e segura. E aí vem os detalhes que a gente vai ver agora neste capítulo. Para iniciar a sua instalação, você tem que fazer o download do software Oracle. E antes de fazer o download, eu tenho que saber qual é a versão do software que eu quero instalar e qual é a arquitetura. Hoje, a maior parte das empresas tem servidores com arquitetura de 64 bits. Então é importante, na hora de fazer o download, você tem que saber lá qual é a arquitetura. Você vai fazer um download do software de 32 bits ou de 64 bits. Normalmente, hoje, a gente faz de 64 bits. Então, na hora de baixar o software, eu tenho que me atentar a este detalhe. Eu vou ter que baixar lá o software de 64 bits. E qual versão? Hoje a gente tem o Oracle lá 11G ou 12C para fazer download. Eu vou fazer o download do 12C, que é a última versão deste software e é a versão que a gente vai ver neste treinamento. Eu vou mostrar para você como localizar este software para você poder fazer o download. Mas dentro do treinamento você não vai precisar fazer isso. Por quê? Você já tem aí um ambiente com Oracle Linux 5 e dentro desse ambiente você tem lá já o software instalador. Então eu já coloquei dentro da máquina virtual o software instalador do Oracle para facilitar aí o teu trabalho. Então a gente vai entrar na máquina virtual e eu vou mostrar para você depois onde está esse software. Mas digamos que você quer fazer uma instalação nova, você quer fazer o download, onde eu faria esse download? Você pode jogar aí no Google Oracle Downloads. Oracle Downloads, aqui ó, Downloads de software Oracle. Entro nessa página. Aí ele me mostra um monte de opções de download. Downloads em destaque aqui à direita, ó, eu quero fazer download do banco de dados, Database EE Enterprise Edition e Express Edition. Eu quero o Enterprise Edition. Vou entrar aqui. Aí já me trouxe numa outra página aqui, ó, banco de dados. Eu quero baixar a versão 12C Enterprise Edition. Então vou clicar nesse link. Entrei na página de download do banco de dados, eu tenho que aceitar aqui a licença da Oracle. Você pode clicar aqui para entender o que está escrito nessa licença, é importante inclusive que você leia. Vamos pular esse passo agora. Vou clicar no aceito e aí qual software que eu quero baixar? Eu quero baixar o 12C. Se você vai fazer a instalação em um servidor com SO Windows, vai aqui na primeira opção. Se você vai fazer em um Linux, está aqui a segunda opção. E aí tem outras opções de sistema operacional. Eu vou baixar aqui para Linux. É mais comum nas empresas instalar Oracle em Linux. Eu vou baixar aqui para um Linux 64 bits. Na versão 12C não existe mais instalador do Oracle para Linux 32 bits. Agora só existe para Linux 64 bits. Então eu vou clicar aqui, File 1 e File 2. Você vai fazer download de dois arquivos. Você quer ver esses dois arquivos? See all. Veja todos em inglês. Tá aqui, eu vou aceitar de novo a licença. E aqui, vou baixar esses dois arquivos. Então você que vai fazer a instalação pela primeira vez aí fora do ambiente da máquina virtual, você tem que baixar esses dois arquivos. Eu já baixei esses arquivos, eles já existem dentro da máquina virtual. E um detalhe, existe outro software chamado Grid Infrastructure, que é necessário para você ter duas características aí dentro do teu banco de dados. Para você ter o Oracle Restart e o Oracle ASM. O Oracle Restart é um produto da Oracle para poder gerenciar os seus bancos de dados, ali, o startup deles, o shutdown deles, junto com a máquina, por exemplo. Se os bancos derem algum problema, alguma falha, o Oracle Restart pode detectar essa falha e subir o banco novamente. E o principal, o ASM, se eu vou usar ASM, o que é o ASM?
é um sistema de gerenciamento de arquivos próprio da Oracle para você poder trabalhar com hack, principalmente para poder trabalhar com hack, e que a Oracle diz que normalmente você consegue otimizar o I/O dos seus data files, de todos os arquivos que compõem a estrutura do banco de dados. Hoje está sendo muito utilizado nas grandes empresas, principalmente em ambientes onde há o hack. O que é o hack? É um cluster. Eu falei sobre ele no capítulo de introdução. Quem usa hack preferencialmente vai usar ASM para armazenar os arquivos. Quem não usa hack ainda pode escolher. Bom, eu quero armazenar os meus arquivos do banco de dados no file system do sistema operacional, em pastas em arquivos do sistema operacional, que é o modo convencional que a gente está acostumado a trabalhar. Mas a Oracle hoje altamente recomenda o uso de ASM. A gente vai começar o treinamento agora instalando o banco de dados em file system, em arquivos do sistema operacional. Eu não vou usar neste momento ASM. No final do treinamento vai ter um capítulo que eu vou falar em detalhes sobre ASM. Mas como a gente vai usar o ASM depois, eu vou instalar o Grid Infrastructure. Então a gente vai ter que baixar também o Grid Infrastructure. A gente vai baixar aqui, 2 arquivos do Grid Infrastructure e 2 arquivos do database. Você já tem esses arquivos lá dentro da máquina virtual, então neste momento você não vai precisar fazer o download. Você precisará se for fazer fora da máquina virtual. Então, voltando aos slides, eu já sei agora qual software que eu quero instalar e já fiz o download deles. Agora eu tenho que ler a documentação da Oracle, que é o fabricante desse banco de dados, para saber quais são os requisitos mínimos de hardware e software especificados pela Oracle para eu poder fazer a instalação desse banco de dados. Na documentação da Oracle você vai ver lá, você precisa ter um hardware XYZ, você precisa ter o sistema operacional A, B ou C. Você não pode instalar o Oracle em qualquer sistema operacional. Você até conseguiria, por exemplo, instalar no Linux CentOS. Porém, o CentOS não é homologado pela Oracle. Então, se você instalar no CentOS em um ambiente de produção e precisar de suporte da Oracle, você não terá esse suporte. Então, cuidado! Verifique cautelosamente qual é o sistema operacional que você vai fazer a instalação. Eu vou falar aqui, por exemplo, o 12C, ele é homologado em Oracle Linux, que é o SO fabricado pela própria Oracle e é free. Esse sistema operacional é livre, eu posso instalar ele sem pagar nada. Ele é homologado desde a versão 5, 5, 6 e 7. No 5, 6 e 7 eu consigo instalar o 12C. Aqui no ambiente de treinamento a gente vai usar o Oracle Linux 5. Outro cuidado que eu tenho que ter é verificar quais são os pré-requisitos de sistema operacional para eu poder instalar o banco. Se eu vou instalar em Linux, o software exige que você instale vários pacotes de sistema operacional antes de fazer a instalação do banco de dados. Ela exige também que você configure parâmetros do kernel e vários outros parâmetros de configurações gerais do sistema operacional. Hoje a gente não precisa se preocupar tanto com isso, porque existem pacotes que a Oracle disponibiliza que faz a instalação no Linux de todos esses pré-requisitos. Então é um pacote que já tem todos esses outros pacotes exigidos e ele já faz automaticamente algumas configurações que antes o DBA precisava fazer na mão, ou o DBA ou o cara que cuidava do sistema operacional. Hoje tem um pacotinho que já facilita toda essa configuração e pré-requisitos do sistema operacional. Onde que eu descubro tudo isso? Você vai precisar ler a documentação oficial da Oracle. Eu li essa documentação, e onde está essa documentação? Aqui no slide de número 6, no final dele eu falo qual é a documentação. Eu comentei que antes de instalar o banco de dados, a gente tem que instalar o Grid Infrastructure. Eu vou falar aqui onde que eu encontro a documentação do Grid Infrastructure. Tem aqui o nome completo do documento e um código que é o número desse documento. Se eu pegar esse código aqui e jogar no Google, eu vou encontrar esse documento. Então eu vou pegar aqui, E4891415. Vou jogar lá no Google. E4891415. Tá aqui,
Oracle Grid Infrastructure Installation Guide for Linux. É um PDF. Aqui tem tudo o que você precisa fazer para aprender a fazer essa instalação. Eu peguei os pontos principais aqui para mostrar para você nesse treinamento. Por que só os pontos principais? Tem muita coisa ali que não se aplica ao ambiente que eu estou instalando. Eu preciso ler dentro desse documento aquilo que é correspondente, por exemplo, ao sistema operacional Oracle Linux 5, que é o sistema operacional que a gente vai usar nesse ambiente. A documentação é completa, ela fala também sobre outros sistemas operacionais, como por exemplo lá o Windows, Oracle Linux 5, 6. O que eu preciso lá para fazer essa instalação? Um mínimo de 4 GB de RAM. Isso daqui é o recomendável para um ambiente de produção que vai ter o Grid Infrastructure. Aqui no treinamento, a gente precisaria aí pelo menos de 4 GB de RAM para o Grid e 1 GB para o banco de dados. Você precisaria ter uma máquina com 5 GB de RAM. Eu sei que nem todos os alunos terão um ambiente com 5 GB de RAM disponível. Então eu montei uma máquina virtual que vai instalar aí com menos memória do que 4 GB de RAM para o Grid Infrastructure. Vai funcionar. Não é o recomendável, mas vai funcionar. Então se for um ambiente de produção, não faça isso. Faça com 4 GB de RAM no mínimo só para o Grid Infrastructure. E aí ele fala que para o Grid Infrastructure você tem que ter aí 7 GB de espaço em disco. Eu peguei isso daqui tudo dessa documentação. No Linux existe um diretório de arquivos temporários, que é o /tmp. A documentação fala que você tem que ter 1 GB de espaço livre nesse diretório para poder instalar somente esse software. A gente vai instalar aqui também uma biblioteca que a Oracle criou para facilitar o gerenciamento dos discos ASM. Que biblioteca é essa? A ASMlib. Ela é conhecida como ASMlib, então a ASM Library. A gente precisa fazer a instalação dela também para poder instalar depois o nosso banco de dados usando ASM. Na verdade não precisa, é opcional a instalação dela. Porém a sua instalação vai ajudar a gente aí a trabalhar com ASM. Aqui tem um outro conceito importante dizendo que o Oracle Base do Grid deve ser o mesmo do banco de dados que eu vou instalar depois. O que é o Oracle Base? O diretório de instalação de produtos Oracle. Então é o diretório raiz de instalação de produtos Oracle. Quando eu for fazer a instalação, você vai entender melhor o que é isso. A documentação diz que a gente tem que ter também um espaço de swap correspondente a 2 vezes o tamanho da RAM se você tiver RAM entre 4 e 8. 1,5 se você tiver RAM entre 8 e 32. 32 se for maior que 32 de RAM. Para o nosso caso aqui, ó, seria 2 vezes o tamanho da RAM. Um espaço de swap de, por exemplo, 8 GB, se a gente for usar 4 de RAM. E aí, para quem quiser se aprofundar no assunto, leia essa documentação. O dia que você estiver trabalhando como DBA e for fazer uma instalação em um servidor de produção, for fazer uma instalação em um ambiente corporativo, é obrigatória a leitura dessa documentação. Agora a gente vai fazer a instalação do Grid Infrastructure. Então vamos entrar em nossa máquina virtual. Vou abrir aqui o Oracle VM VirtualBox. Vou ligar, iniciar a máquina virtual do treinamento. A máquina inicializou, agora eu vou entrar com o usuário Oracle, senha Oracle. E vamos começar agora a instalação do Grid Infrastructure. Para iniciar a instalação, eu vou abrir uma janela de terminal do Linux, que é a janela do prompt de comando do Linux. Nós vamos entrar numa pasta chamada tmp. Dentro da pasta tmp, a gente tem uma outra pasta chamada Oracle Install Files. Estão aí dentro os instaladores do Grid Infrastructure. Então vou entrar nessa pasta. Eu digitei o comando LL do Linux, que é para listar os arquivos dentro da pasta. A gente tem aqui, ó, uma pasta chamada Grid e uma pasta chamada Database.
Essas pastas foram criadas porque eu já baixei os arquivos de instalação do Grid e os arquivos de instalação do Database. E aí eu descompactei eles. Quando você descompacta, ele cria essa pasta. Descompactei os arquivos de instalação do Grid, ele criou a pasta Grid. Então eu vou entrar na pasta Grid, vou dar um LL. A gente tem um arquivo aí chamado runinstaller. Eu vou executar esse arquivo. No Linux, esse ponto barra aqui, para quem não conhece, significa que eu vou executar um comando da pasta atual. Então quero executar na pasta atual, quero executar o comando runinstaller. E aí vou começar a minha instalação. Chegamos na primeira janela de diálogo do instalador. Aqui ele me dá 4 opções para fazer a minha instalação. A opção que interessa para nós é a segunda, instalar e configurar o Grid Infrastructure para um servidor standalone. O que é um servidor standalone? Um single instance, uma instância única, fora de um cluster, fora de um ambiente hack. Então a gente selecionou essa opção, vamos clicar no próximo. Aqui ele pergunta os idiomas de instalação, já vem selecionado aqui inglês e português, ok, vou clicar no próximo. O inglês é obrigatório, não tem como você tirar. E aqui ó, ele pergunta para mim, grupo de discos do ASM, qual o nome do grupo de discos que eu quero criar para uma instalação de banco de dados usando o armazenamento ASM. Eu vou deixar o default aí, que é data. Aqui ele tem um modo de redundância, alto, normal e externo. O que significa isso? Quando você vai criar um grupo de discos ASM, quando você seleciona externo, você está dizendo que você confia na redundância externa. Se você tem RAID no seu servidor, um RAID 1, por exemplo, de espelhamento, ou RAID 10, você está confiando no RAID. Você está confiando na redundância externa, lá no nível de hardware. Se eu não tenho um RAID, ou não confio na redundância do RAID, eu posso usar aqui a redundância normal. O que seria isso? Eu vou ter que criar 2 grupos de discos fazendo cópia. Você vai ter um grupo de discos onde vai estar sendo gravados os dados do banco de dados e um outro grupo de discos onde vai estar fazendo cópia o tempo inteiro. Para quê? Para aumentar a segurança dos dados. Se no primeiro grupo algum disco falhar, você tem a cópia no outro. E você tem a redundância alta, que é cópia para mais 2 grupos de discos. Então uma segurança extremamente alta, uma redundância bastante alta. A gente está montando um ambiente somente de laboratório, para testes, para treinamento, a gente vai colocar aqui a redundância externa. Por quê? Porque você poderia não ter espaço em disco aí disponível para criar essa redundância. Aqui ele fala tamanho da unidade de alocação, 1 mega. O menor valor aí é 1 mega. O que esse é 1 mega? É a menor unidade de alocação, seria assim, um conjunto de blocos dentro dos discos ASM, que formam a menor unidade de informação dentro do disco ASM. Aqui ele já lista para a gente ó, um disco, ORCL Disk 1. Esse disco aí eu criei previamente utilizando o utilitário ASMlib, que eu falei nos slides, e eu vou entrar em mais detalhes no final do treinamento, no capítulo que eu falarei somente sobre ASM. Vou clicar agora em próximo, seleciono o disco, clico em próximo. Aqui ele pergunta a senha do usuário sys. O usuário sys é o usuário dono do dicionário de dados, onde estão armazenados todos os metadados no meu banco. Ele pergunta a senha dele e pergunta a senha de um outro usuário para gerenciar o ASM. Eu quero que a senha dos dois sejam iguais. Aqui eu vou colocar Oracle para os dois. Num ambiente de produção mais rigoroso, você poderia colocar aqui senhas diferentes. Então, cliquei no próximo, agora vou selecionar sim. Ele está dizendo que a senha não tem muita segurança, não está adequada aos padrões recomendados pela Oracle. Cliquei em sim. Aí ele chegou numa nova janela. Essa janela aqui pergunta se eu quero registrar o meu grid num serviço do Enterprise Manager Cloud Control. O Enterprise Manager Cloud Control é um software da Oracle que gerencia todo o seu ambiente de banco de dados e vários outros produtos da Oracle. Dentro dele você consegue gerenciar todo o seu banco de dados em uma interface web. A gente não tem esse ambiente aqui instalado e a gente nem vai usar o Enterprise Manager aqui no treinamento. Então eu não vou fazer um registro no Enterprise Manager. Clico em próximo. Agora ele pergunta para mim, grupo administrador do Oracle ASM, grupo de usuários do sistema operacional. Eu vou deixar aí tudo DBA.
Então a gente tem dentro do sistema operacional um grupo chamado DBA. Dentro de uma empresa, uma organização que você pode ter aí múltiplos DBAs e múltiplos papéis, você poderia criar grupos distintos. Eu quero que um grupo de DBA ASM somente sejam administradores do ASM. Então seleciona aqui DBA ASM. Eu quero que um outro grupo, por exemplo, seja operador do Oracle ASM. O operador normalmente só pode fazer startup, shutdown. Aí você pode ter um grupo lá, Oper ASM. Vem cá e seleciona o Oper ASM. Para quê? Para que você tem essas escolhas? Para você poder gerenciar a segurança do teu banco de dados. Se você tem uma segurança bem criteriosa, você tem que ter papéis diferentes na tua equipe. E aí você seleciona um grupo para cada um desses papéis. Eu vou deixar aqui tudo como DBA. Vou selecionar sim. Agora, outro ponto importante da nossa instalação, para eu explicar dois conceitos. Aqui a gente tem o Oracle Base e a localização do software. O que é o Oracle Base? O diretório raiz de instalação de produtos Oracle. Onde vai estar esse diretório? Eu vou clicar aqui em procurar. Eu vou colocar todo o produto Oracle meu na pastinha Oracle da raiz do sistema operacional. Cliquei em Oracle, selecionar, aqui está meu Oracle Base. Qualquer produto da Oracle, qualquer software da Oracle que eu for instalar, eu vou instalar embaixo desse Oracle Base, esse diretório /Oracle. E onde vai ficar o meu software? Bom, eu posso colocar embaixo do Oracle Base, seleciono /Oracle. Posso deixar aqui em Product e 11.2.0 seria meu grid. Eu vou mudar esse 11.2.0 para grid. E vou colocar aqui 11.2.0, a versão do grid. Então dentro do Oracle Base, pasta produto. Produto qual? Grid. E qual versão? 11.2.0. Então a gente criou uma padronização de pastas. Para quê? Para facilitar o entendimento do que eu tenho ali instalado depois. Então a Oracle recomenda essa padronização com Oracle Base. E esse diretório aqui a gente chama de Oracle Home. O que é o Oracle Home? Seria a pasta do seu software. Então a pasta casa do seu software. Home, traduzindo, é casa, né? Então seria aqui a pasta final do seu produto, do seu software, do grid. Então a pasta final dessa instalação do grid está aqui, Oracle Home. Vou clicar em próximo. E agora a gente chegou na janela do passo 8. Aqui o instalador pergunta para a gente se a gente quer informar a senha do root. Para quê? Próximo ao final da instalação, é necessário informar a senha de root para executar alguns scripts da instalação. Eu estou logado aqui no sistema operacional com o usuário Oracle. É recomendável você criar uma conta de usuário própria para a instalação dos produtos da Oracle. Normalmente cria-se o usuário Oracle. Então a Oracle recomenda, cria um usuário chamado Oracle. Eu criei já esse usuário chamado Oracle no sistema operacional e a gente está conectado com esse usuário Oracle. Porém, durante a instalação, no final da instalação, é necessário executar alguns scripts como se fosse o administrador do sistema operacional, o root. Qual é a senha do root? Ele está me perguntando aqui. A senha do root é Oracle. Então eu vou informar aqui a senha Oracle para ele executar esses scripts no final. Vou clicar em próximo. Agora ele vai verificar se o meu ambiente possui os pré-requisitos mínimos de instalação. Ele me deu uma advertência aqui, ó. Eu não possuo a quantidade de memória física recomendável. Ele exige 4 GB para poder fazer a instalação e a gente tem apenas 1.95. Isso daqui não vai ter problemas, a gente vai fazer a instalação e vai passar. Aqui ele está dizendo que não temos espaço em disco suficiente no diretório aqui /USR, vários diretórios do sistema operacional. Aqui não há problemas também, porque eu estou mandando para um diretório chamado /Oracle, que é mapeado para um outro disco. Então aqui também vamos ignorar esse erro. Não é o mesmo disco desse /USR, desse /var. Então aqui nós vamos ignorar essa mensagem. Aqui passou e aqui a gente vai fazer a instalação de um pacote do SO. Ele está dizendo, ó, você precisa de um pacote, um utilitário chamado NFS Utils 10960. Eu tenho aqui na minha máquina a versão 54.
eu preciso de uma versão mais atualizada desse pacote. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome desse pacote e vou fazer uma pesquisa na internet aqui para poder baixar ele e fazer a sua instalação. Vai ser muito comum a gente fazer esse tipo de coisa quando estiver instalando produtos da Oracle. Entrei no navegador, vou aqui na barra de pesquisa do Google, vou jogar aqui o nome do pacote. Achei o nome do pacote. Ó, aqui está dizendo que é um pacote do Enterprise Linux 5 para a versão de 64 bits, um RPM. Poxa, é esse daqui que eu preciso, então vamos lá. Enterprise Linux 5, 64 bits. Tá aqui, entrei na página que fala sobre o pacote. Agora eu vou fazer download dele. Vou clicar aqui, ó, na primeira opção de download. RPM é um formato de pacotes para você poder fazer a instalação depois. Então eu vou mandar já abrir direto com o instalador de programas RPM. Aí ele pede a senha do root. Informei a senha, agora eu vou aplicar aqui o pacote. Ele está dizendo aqui, ó, que não foi possível verificar a autenticidade do pacote. Quer instalar mesmo assim? Sim, eu quero instalar. Instalei o pacote. Vou fechar essa janelinha. Cuidado ao fazer esse tipo de instalação. Eu já conheço esse site aqui, rpmpebone.net, por isso que eu confiei nele aqui. Então vou minimizar. Vamos checar de novo se eu tenho agora os pré-requisitos. Vou clicar agora no botão corrigir e verificar novamente. Me apareceu uma janela agora de script de correção. O próprio instalador, ele gera scripts para poder fazer correções de alguns itens. Eu não sei o que ele colocou nesse pacote, mas ele cria um pacote aqui na pasta temporária. O nome do script é runfixap.sh. Eu vou clicar no OK para ver se ele também conseguiu corrigir alguma coisinha a mais. E aí, ó, passou. O script de execução, de correção foi executado. Ele está dizendo aqui que ele conseguiu corrigir um parâmetro aqui do meu kernel, que estava inválido. Esse parâmetro não estava de acordo com a especificação de instalação. E aí ele criou o script para poder fazer a configuração do parâmetro. Ele conseguiu fazer a configuração e não é necessário reiniciar o computador. Deixa eu ver aqui agora. A única coisa aqui, ó, que ficou ruim ainda é a memória física e o espaço livre. Esses daqui não vamos ter problemas. Eu vou ignorar e vamos para o próximo. Ele está dizendo, você deseja continuar? Tem certeza? Sim, eu desejo continuar. E aí eu vou começar agora a minha instalação. O instalador abriu uma janela de diálogo perguntando para mim se eu quero continuar a instalação executando o script que ele necessita executar com privilégios de root. Ele pode fazer isso agora? Eu vou autorizar. Sim. Autorizei. Ele vai prosseguir com a instalação. Em versões anteriores do Oracle, neste momento, se o DBA não tinha senha do root do sistema operacional, ele precisava pegar o caminho do script, passar para o administrador da máquina, para o administrador do sistema operacional, ele executava com o root e aí o DBA continuava a instalação. Agora fica um processo mais automático. O DBA agora pode chamar o administrador do sistema operacional no início da instalação e falar para ele preencher a senha naqueles primeiros momentos do início da instalação. É muito comum em um ambiente corporativo o DBA não ter a senha do root da máquina. Em empresas grandes existem papéis bem definidos. O DBA só administra o banco, não administra o sistema operacional. Apesar de o DBA também necessitar de ter alguns conhecimentos de sistema operacional. É recomendável para o DBA que vai trabalhar com Oracle que ele aprenda Linux, porque na maior parte das empresas você vai trabalhar com sistemas operacionais Linux. Então vá, estude Linux ou por apostila, faça um curso. Existe inclusive um curso oficial da Oracle, de Oracle Linux para DBAs, para você aprender só aquilo que o DBA necessita. Você vai encontrar isso no link Joga lá Oracle Education.
Terminou a instalação, vou fechar essa janela de detalhes e vou fechar essa outra janela aqui agora. Então a gente viu que apesar dele ter reclamado que a minha máquina não atendia alguns requisitos mínimos lá, quais foram os dois requisitos que não passaram? Memória e espaço em disco, eu consegui fazer a instalação. Porque o espaço em disco, eu vou abrir a janela de terminal agora. Terminou a instalação do grid, dei um Enter, voltei aqui para o prompt de comandos. Eu vou digitar aqui df-h. Aí ele vai mostrar aqui para mim volumes lógicos, que são partições. Aqui, quando a gente fala em um Windows, a gente veria aqui letrinha C, D, E e F, por exemplo. No Linux, a gente não tem as partições, os volumes lógicos separados por letrinhas. A gente tem aqui ó, o caminho deles. Barra seria a raiz do meu disco. Aqui eu tenho 18 GB de tamanho total. Estou usando 70%, sobraram 30. Quando ele reclamou durante a instalação que não existia 7 GB de espaço livre em disco, ele estava reclamando deste volume lógico. Onde eu fiz a instalação? Eu fiz a instalação no /Oracle. No /Oracle eu tinha espaço. Ó, o tamanho total é 20 GB. Agora eu estou usando 6.7, que foi praticamente o espaço utilizado aí pelo grid. O instalador não conseguiu detectar o espaço desse disco. Ele não conseguiu ver que o /Oracle estava armazenado em outro disco. Por isso que eu ignorei aquela mensagem. E a memória física eu tenho menos do que o necessário. Menos do que o necessário para um ambiente de produção, para ele poder trabalhar apropriadamente. Aqui a gente não vai utilizar todos os recursos do grid, então aqueles 2 GB que eu tenho de memória não vão afetar aí o funcionamento do grid para o nosso ambiente de treinamento. A gente finalizou agora a instalação do grid e eu vou finalizar esse vídeo. Obrigado pela sua atenção.